Aleluia! Bom dia, graça e paz, Igreja do Senhor. Tudo bem com vocês, gente? Ai, que bom, hein? Glória a Deus. Vamos orar para a gente já dar início à escola bíblica dessa manhã? Senhor, nós estamos reunidos em Tua presença e nós Te louvamos. Nós Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nós, aquilo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. Muito obrigada por isso, Senhor. Obrigada por nos permitir acordar esta manhã para mais uma vez podermos nos reunir, mesmo que em espírito, para aprendermos mais um pouco da Tua palavra, da vida cristã. Deus, eu coloco diante do Senhor a minha mente, o meu coração. Te peço perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, transgressões cometidas contra a Tua santidade, ó Deus. Senhor, leva cativos meus pensamentos a Ti, traz cativo em mim a mente de Cristo, que esta aula ela possa fluir. Eu entrego o controle desta aula a Ti, Espírito Santo. Eu Te convido, Espírito Santo, meu mestre, meu professor, meu mentor, venha cá, ministre esta aula. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa tirar todo o tampão dos ouvidos, a venda dos olhos, toda a dureza de coração, e que a Tua palavra, a boa semente da Tua palavra, ela encontre uma terra fértil, para que possa germinar, Senhor, que ela possa frutificar para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus Cristo, que todo impedimento, toda ação maligna no mundo espiritual para trazer atrapalho, em nome de Jesus Cristo, principados e potestade das trevas sejam dissipados agora, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, acampa os Teus anjos aqui, abençoa cada lar, a cada família agora, Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e nos apropriamos, Senhor, da Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom, nós hoje vamos dar continuidade à lição sobre o perdão, né? A lição 5 da apostila Passo 2, o perdão. Então, na semana passada, nós demos início a esta lição e você lembra que nós lemos o texto de Mateus, o texto básico, né? Mateus 18, do verso 23 ao verso 35. Também lemos o versículo para decorar, lá Efésios 4:32, e nós paramos no tópico 2, no ponto 3, ok? Então hoje nós vamos falar o ponto 3, que é o limite para o homem, né? 70 vezes 7. O ponto 4, perdão unilateral, e aí já virá a conclusão, a aplicação e o questionário, tá bom? Então vamos direto aí para o ponto 3 do tópico 2 da lição, o perdão. Você adquiriu a sua apostila, irmãos? Olha, se você não adquiriu ainda, eu quero incentivar você, adquira a apostila para você estudar a lição durante a semana. Se tiver dúvidas, por favor, nos envie as dúvidas de vocês para que a gente possa esclarecê-las aqui na aula ou posteriormente, tá bom? Mas a gente não quer de modo algum que vocês fiquem com dúvidas. Os pontos que nós temos abordado, os temas aqui são tão importantes para a nossa vida que a gente não pode ficar com dúvidas, tá? É importante que a gente sane as nossas dúvidas, tá bom? Então, olha só, no ponto 3, o limite para o homem, 70 vezes 7. Então, provavelmente você já leu aí, né? Se você tem a sua apostila. E aqui
o Senhor tinha ensinado lá em Lucas 17, no Lucas capítulo 17, verso 3 e 4, né? Ele explicou como que se dá o perdão, né? E aí, lá em Mateus 18, 21, Pedro ele vai perguntar para o Senhor, porque ele queria ter certeza quantas vezes deveria se perdoar. Então, eu tenho que perdoar até 7 vezes 7, né? E Jesus vai falar para ele, olha, eu não digo que até 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. E aí pode pensar, nossa, mas eu tenho que perdoar 70 vezes e aí tá ok? Na verdade, o entendimento aqui é que o perdão, ele não tem limite, né? Não tem limite. Por quê? Porque quando o Senhor ele está ensinando sobre o perdão, e aí a gente precisa lembrar do texto de Mateus 18 que nós lemos, aí a partir do verso 23, lá que fala, né, de um senhor que o seu servo devia a ele, né? E ele ia mandar o servo para a prisão e o servo suplicou, não, eu vou pagar, por favor não faça isso. Então o Senhor foi ali misericordioso, perdoou a grande dívida. Mas aí o servo saindo dali, ele encontrou um servo dele que devia bem menos, né? E aí ele foi para cima, me pague, me pague, me pague. E por mais que o servo dele suplicasse, ele mandou o servo dele para a prisão, né? Então Jesus ele tá ensinando para nós o quê? Que nessa parábola ali é uma simbologia daquilo que Deus fez por nós. A gente era um alto preço a ser pago, né? A dívida nossa era muito alta e o Senhor ele nos perdoou enviando Jesus Cristo, dando o seu Filho único, unigênito, para vir e morrer essa morte de cruz para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, se o Senhor ele fez esse ato tão sacrificial por nós, né, tão grandioso por nós, quer dizer, não tem porquê, né? E ainda mais a gente viu também lá no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, que é a oração que a gente deve fazer todos os dias, o pão nosso de cada dia. Então nessa oração, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, quer dizer, a gente está pedindo perdão diariamente para Deus e o Senhor ele nos perdoa, mas ele só nos perdoa se nós perdoarmos aos nossos irmãos. Então, nesse ensinamento, o que o Senhor está dizendo é que, assim como o Senhor nos perdoou, esse perdão tão grandioso, e todos os dias nós precisamos ser perdoados, nós temos que perdoar aquele que nos ofende, aquele que nos prejudica, aquele que nos faz danos, e isso não tem um limite, não tem um limite, né? E aí, a gente verifica que muitas pessoas se ofendem com uma facilidade muito, muito, muito grande, né? E às vezes assim, é um mínimo, às vezes não é nada demais, mas a pessoa se ofende. Então, para a gente entender o que é uma pessoa ofendida, é uma pessoa, e aqui eu peguei uma definição do dicionário online, um ofendido é injuriado ou insultado, maltratado, prejudicado, ultrajado. Né? Então o ofendido, ele sofreu às vezes injúrias, insultos, né? Ele foi maltratado, ele foi prejudicado, alguém fez algum dano a ele, pode ser físico, pode ser emocional, pode ser muitas vezes material, né? Em algum objeto seu, alguma coisa sua também, e aquilo te ofende de alguma maneira. É um mal que a pessoa faz a você, né? Mas a gente precisa entender por que muitas vezes nós nos ofendemos
com tanta facilidade e por que também nós temos tanta dificuldade em perdoar, tá bom? Então aqui, para a gente entender essa questão da ofensa que acontece e a pessoa às vezes se ofende muito fácil, eu separei algumas imagens, tá? Que eu tirei de um site, um site chamado Incrível, tá? Que eu achei muito interessante, são algumas maneiras de não se deixar ofender, e aqui a gente vai entender por que algumas pessoas se ofendem tanto, com tanta facilidade. E na imagem 1, gente, tem aí, ó, você observa nessa imagem, a pessoa pensando, queria que fizesse sol, sim, queria um convite especial, queria que fosse dourado. Ela é uma pessoa que ela tem dificuldade com as circunstâncias que acontecem, porque ela gostaria de que tudo acontecesse à maneira dela. E quando as coisas não acontecem à maneira dela, ela fica entristecida, ela fica ofendida. Né? Muitas vezes fica até meio que deprimida essa pessoa porque as coisas não saíram ali como ela gostaria que fosse. Na segunda imagem, ela diz aí, ó, seja realista e não inclua emoções em tudo. O que nós lemos aí nessa imagem, né? A pessoa está entristecida, né? Porque alguém teve um comportamento e ela, na cabeça dela, a leitura que ela fez é que o comportamento daquela pessoa foi proposital, porque ela tem algum problema. No caso, né, assim, tá todo mundo contra mim, ninguém me ama, ninguém me quer, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Geralmente, esse tipo de pessoa, ela tem uma baixa autoestima muito grande, né? Então, o comportamento das pessoas, as ações das pessoas, a leitura que ela faz é que aquela pessoa está agindo daquele modo porque o problema é ela. Porque o problema é ela e ela está fazendo aquilo porque ela sabe que aquilo que ela está fazendo vai causar dor nela, vai causar algum dano a ela. E muitas vezes não é isso. Às vezes a pessoa ela teve um comportamento que ela não está nem pensando em você, né? Mas porque a pessoa tem essa baixa autoestima, esse sentimento de inferioridade, e esse é um problema interno, emocional, é pessoal, é da pessoa. E quando nós temos, gente, esse coração ferido, né? Porque quando a pessoa ela tem esses sentimentos, por quê? Porque ela tem um coração ferido. Ela tem um coração ferido. E qualquer coisinha é potencializado dentro dela. O mínimo é potencializado dentro dela. Por quê? Porque os olhos dela, a leitura que eles fazem não é da situação real, mas é da situação interna dela. Tem um versículo que fala em Mateus: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, quão trevas serão. Olha só, é muito forte isso. É muito forte esse versículo. Vamos ver aqui, ó. Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas,
que grandes trevas serão. E se você pensar aí comigo, se de repente você é uma pessoa que se sente desse modo e você fizer agora um autoexame, você vai fazer essa identificação, né? Eu sei que às vezes isso pode ser realmente muito difícil, gente, mas é necessário que a gente faça esse autoexame, porque o comportamento das pessoas, as circunstâncias que às vezes acontecem, elas acontecem não é porque o outro está pensando em nós. Ah, não, eu vou fazer isso aqui porque o outro... Não. Pode acontecer? Claro que pode, a gente sabe que existem pessoas maldosas, mas isso eu acredito que é muito pouco, muito menos do que quando uma pessoa que está nesse estágio imagina. Porque nesse estágio a pessoa acha que tudo que o outro faz é pensando nela. E não é, tá? No terceiro slide a gente vê aí o quê? Ó, a pessoa passou rápido, esbarrou na outra, né? E aqui na imagem você vê a cara da pessoa que ela não tá num bom dia, ela não tá bem. E aqui a sugestão é que o quê? Que a gente que de repente passe por essa situação, você tente entender aquela situação de uma outra maneira. Não que a pessoa fez aquilo contra você propositalmente, né? Mas o que a gente precisa pensar é que assim, o problema do outro, do comportamento do outro, não me diz respeito. Eu sei que é difícil, mas é real, gente. A gente precisa exercitar a nossa mente nisso, porque muitas vezes isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer na família, e você acha realmente que a pessoa está fazendo aquilo ali por você, né? É para te causar dano mesmo. E não é bem assim. E mesmo que seja, eu tenho que tomar uma postura, eu tenho que ter uma mentalidade de entender o outro, pensando da seguinte maneira: eu fiz alguma coisa? Não fiz, né? Contra a pessoa. Eu fiz alguma coisa? Não fiz. Ela tá agindo assim? Não sei. Então não diz respeito a mim, né? E libera, né? Nem considera, nem se deixar ofender quando isso acontecer. É um exercício, né? Para quem tem se ofende muito fácil, isso de início é muito difícil, é um exercício, você tem que realmente ir exercitando isso, né? No caso, a longanimidade. A gente vai falar um pouquinho sobre a longanimidade daqui a pouquinho, tá? A gente vai entender melhor. No slide 4 diz aí, ó, não leve o ofensor tão a sério. Às vezes a pessoa te acusa, coloca a culpa em você, mas você realmente não fez nada. Mas a pessoa, muitas vezes, ela precisa achar um culpado. Ela precisa achar um culpado. Então, ela profere palavras de ofensa, ou ela tem comportamentos danosos, e você, às vezes, fica pensando, nossa, mas eu tô aqui servindo, como aí na imagem, né? A pessoa tá ali, é uma mãe que tá cuidando, não sei o quê. Então vamos pensar isso na nossa vida, na nossa realidade. Às vezes a gente tá ali fazendo para a pessoa, você tá tentando ajudar, você tá servindo, mas alguma coisa aconteceu de errado, ou, né, diferente de como a pessoa esperava, ou às vezes deu alguma coisa que ela estava pretendendo fazer errado, ela vai colocar a culpa em você.
Mas a gente precisa, que é a mesma coisa que eu falei anteriormente, é assim, a gente precisa pensar, eu fiz alguma coisa que realmente causou dano? Não, né? Não fiz, então beleza, o problema não sou eu. A gente precisa ter essa postura de não receber a ofensa do outro gratuita. Ah, porque o outro falou não sei o que, então realmente eu sou assim, né? Não, a gente tem que realmente desenvolver isso, desenvolver essa inteligência, porque aí realmente é uma inteligência emocional de não aceitar esse tipo de ofensa mesmo, de não aceitar. Nesse outro ponto, no slide 5, fala aí que muitas vezes a gente exagera, né, os sentimentos do presente e esquecemos que tudo passa. Muitas vezes a gente teve alguma questão com alguém há muito tempo, mas aquilo ficou guardado lá no coração, né? Virou um rancor. Aquilo que aconteceu virou um rancor. Às vezes você encontra a pessoa tanto tempo depois, mas você lembra daquela situação e você reage ainda, alimentando aquele sentimento e age de modo a ferir o outro, né? E aqui, né, a senhorinha aqui, ela pergunta, né? Ela vai a outra perguntar: você não me viu, não me cumprimentou, você não me viu, né? Então é um comportamento muito legal, porque às vezes isso acontece na vida da gente, né, de passar muitas vezes, cumprimentar, a pessoa não cumprimenta e você fica sem entender e aí fica com aquela coisa, aí pode criar uma barreira. Você às vezes não tá com a barreira, mas por causa do comportamento do outro, você cria uma barreira, então daí você nem cumprimenta mais, né? E não aconteceu isso. Vamos lá, olha, né? Você me viu, vim aqui te cumprimentar, não sei o que aconteceu, de repente vai acontecer igual aqui na imagem, né? A pessoa vai falar: olha, aconteceu tal coisa aquela 10 anos atrás. Mas então vamos aqui reparar a situação, né? Fazer o que precisa ser feito, pedir perdão, liberar perdão. Muitas vezes é isso que a gente precisa fazer, né? Quantas vezes a gente tem que liberar perdão? Infinita. E às vezes eu não fui o ofensor propositadamente, às vezes sim, mas às vezes não, mas o outro tá ofendido, mesmo que eu não tenha feito propositadamente, eu vou me desculpar, eu vou me pedir perdão, porque eu vou olhar para o outro com benignidade, que é isso que a palavra de Deus nos ensina, com bondade, com misericórdia, porque uma pessoa que guarda rancor dessa maneira, ela é uma pessoa que precisa muitíssimo da misericórdia de Deus. Ela precisa muitíssimo ser curada, ela precisa muitíssimo desenvolver o amor, desenvolver a vida com Deus, porque não tem como eu ser uma pessoa que tem o Espírito Santo, que estou cheia do Espírito Santo e alimentar no meu coração sentimento de mágoa nesse nível aqui. No slide 6, olha isso, olha só, isso acontece muito. Isso acontece muito. No nosso contexto, então, de igreja, né? Isso acontece muito. Muitas vezes a gente, quando tá aí, né? Servindo e não sei o quê. E aí você, às vezes, espera, né? Que o outro veja, né?
que você é uma pessoa que serve, que tá ali, que é fiel, que tá sempre junto, né? Que realmente pode contar e não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não é só você. Tem você e tem mais um outro tanto. Mas aí chegou primeiro para o outro. E aí? Né? O outro conquistou aquilo que estava buscando, ou às vezes não estava nem buscando, mas conquistou um cargo, uma posição, de repente um reconhecimento, né? E aí às vezes a gente tende a ficar igual a mocinha aí do slide, tipo, né? Porque ela e não eu. E aí, geralmente, quando esse sentimento, essa situação acontece, o sentimento no coração é realmente tipo assim, por que ela é melhor que eu, ou ele é melhor do que eu, por que ele sim, por que ela sim, por que não eu? Né? E começa assim a ter questionamentos, começa a ter sentimento de contenda, de querer mesmo causar contenda, de querer prejudicar muitas vezes. Às vezes não prejudica no sentido de ação em si, né? Porque às vezes não tem como, mas muitas vezes é com palavras, né? Sai falando, fala para um, fala para outro, fala para outro, fala para outro, fala para outro, fala para outro. Que é como se fosse uma maneira de quanto mais eu dizer contra, falar das falhas, falar disso ou daquilo, quem sabe essa pessoa sai e aí eu chego lá. Nossa, que feio! É feio mesmo, mas é muito real. É muito real e é algo que a gente precisa combater. E uma das maneiras, gente, que a gente consegue combater isso é entender que Deus, ele tem o controle. Quando acontece esse tipo de situação, principalmente dentro da igreja, a gente é tomado muitas vezes por um sentimento de revolta. E um sentimento, muitas vezes um sentimento de rebelião domina o nosso coração. Por que há tantas divisões? Você provavelmente já ouviu falar sobre igrejas que racharam, né? E muitas vezes é por isso, né? Não estou generalizando, mas quando a gente vai buscar história, vai buscar entender, geralmente é isso. Eu queria tal coisa, mas tal coisa não chegou, e porque eu não concordo da maneira como foi feita, então agora eu vou fazer isso aqui, eu arrasto uma galera comigo, e é isso que acontece. Muitas vezes é isso que acontece. Mas quando a gente vai para a palavra do Senhor, a gente vai entender que esses sentimentos, quando eles são muito vivos dentro de nós, é porque realmente nós ainda não entendemos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não entendemos o Evangelho de Jesus Cristo na sua essência, né? A palavra do Senhor, ela fala que aquele que quer ser maior no reino de Deus, seja o menor. Mas a gente quer ser muitas vezes, parece que para a gente ter valor diante de Deus, eu tenho que ter o cargo X. Porque se eu não tiver em evidência, então eu não sou tão espiritual. Mas a palavra de Deus, olha só, o nosso mestre, Jesus Cristo, o que ele ensina para nós? Ele abriu mão de sua glória e veio para cá. E vivia entre os rejeitados, os não, né, assim,
o refúgio da sociedade. Ele pregava na montanha, ele pregava no monte, ele pregava na praia. De vez em quando ele dava umas voltas lá pelo templo para dar uma lá nos fariseus. Ele era simples. Ele era simples. E a gente precisa aprender com ele que posição não significa estar bem com Deus. Porque tem muitas pessoas que muitas vezes estão em posições muito elevadas. Mas a palavra do Senhor, ela fala em Mateus 7. Vou abrir aqui porque eu não lembro o versículo direito, mas eu vou ler. Olha só, a palavra do Senhor, ela fala em Mateus 7, 21, o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitadamente: nunca vos conheci. Apartai de mim os que praticais a iniquidade. Então no texto você observa que se a pessoa expulsou o demônio, se a pessoa fez muitos milagres, se a pessoa profetizou, é uma pessoa que aparentemente estava cheia de Deus. Mas por que será que o Senhor vai dizer: apartai de mim que eu não te conheço? Porque, gente, posição, dom, ministério não é garantia de conversão. Conversão, ela é demonstrada em atos. E se os nossos atos mostram que o nosso coração está cheio das obras da carne, e dentre elas a falta de perdão, a contenda, a injúria, a calúnia, a difamação, a acepção de pessoas, eu não tenho o coração de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo me demonstra em sua palavra um homem que abriu mão de sua glória, que não fazia questão de mostrar que era isso ou aquilo, mas de amar. E eu só consigo perdoar infinitas vezes se eu amar. Aleluia, glória a Deus. Tem aí o outro slide, né? A pessoa tá ali ofendendo a outra. Muitas vezes a gente passa por isso, né? De alguém chegar a falar coisas, ou de repente você saber de coisas, e aqui a pessoa pergunta: por que você está me ofendendo? É isso que a gente precisa aprender a fazer. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada, né? A gente leu lá em Mateus 18 alguma coisa sobre isso. 18:15, né? Que seu irmão pecar contra você, você tem que ir lá falar com ele. Ah, mas isso não... Tem isso, mais aquilo, mais aquilo. Não, a palavra de Deus está falando aqui, é custoso. Às vezes é muito custoso, sim.
Mas é isso que a gente precisa aprender a fazer. A gente precisa aprender a fazer isso, né? Como a gente já falou na aula anterior, perdão não é sentimento. Perdão é decisão, é atitude, é ato. Eu não estou sentindo. Às vezes o que eu estou sentindo é raiva. Às vezes o que eu estou sentindo é desejo de vingança. Porque, gente, sim, nós, mesmo que agora, né, regenerados em Deus, que recebemos a natureza de Deus, nós continuamos ainda nesse corpo pecaminoso. E tem uma luta muito grande. Então nós temos sentimentos que muitas vezes não queremos ter, emoções próprias do nosso corpo, não é? E a gente muitas vezes vai sentir, mas o que eu preciso entender aqui é que eu não vou agir por sentimento, eu vou agir por obediência. Eu vou agir por obediência, porque a palavra do Senhor está me dizendo o que eu preciso fazer. E por mais que me custe, e muitas vezes custa sim, muitas vezes custa muito, mas a gente ora e pede: Senhor, me dá graça, porque eu quero sim viver aquilo que a tua palavra me diz para eu viver. No próximo slide a gente vê a imagem de uma pessoa, né, tão ofendida, né, e muitas vezes a gente está nesse estado. O coração tão dilacerado, tão ofendido, muitas vezes sim, sofremos maldades mesmo. Existem situações que as ofensas são cometidas e que não são propositais, mas às vezes tem situações em que elas se deram por pura maldade. Tem, infelizmente tem, mas nós vivemos em um mundo corrompido, com pessoas corrompidas, que algumas delas regeneradas, mas que lutam contra a natureza adâmica, então a natureza de pecado, né? Como eu expliquei, muitas vezes a gente não está ali vigiando, dá lugar para o inimigo, e realmente às vezes fere outra pessoa. E às vezes a pessoa fica nesse estado aqui, tão quebrada, sentindo tanta dor, sentindo desejo de vingança, de reparação, desejando que haja ali uma reparação, que o ofensor venha, se arrependa, peça desculpas, mas isso muitas vezes não acontece, né, gente? Muitas vezes não acontece. E aí, se o ofensor ele não se reconhece como ofensor, você vai ficar alimentando isso no seu coração? É claro que não. Você precisa tomar a decisão de liberar a ofensa. Ah, tá, mas não é fácil. Realmente não é fácil. Não estou falando de facilidade. Cristianismo não é feito de facilidades. A gente vê isso na palavra. Cristianismo não é feito de facilidades, mas nós somos convidados a aprender a obediência por meio dos sofrimentos, assim como Cristo. Entendeu? Então, muitas vezes a gente precisa tomar a posição, que é o que a gente vai falar agora no ponto 4 do tópico 2 aí, que é o perdão, ele é unilateral. O que quer dizer isso? É meu, é pessoal, eu decido,
Eu não espero pelo outro. Ah, não, porque se o outro vier, aí eu faço. Ah, mas se eu for e o outro não fizer, não é isso. Não é isso, não é isso. É uma decisão minha. Eu decido fazer isso, independente do outro, né? A gente verifica aí que o autor da apostila, ele falou aqui sobre Jesus, né? Dando o exemplo de Jesus ali na cruz. Lucas 23, 34, né? Então aqui, ó, Jesus na crucificação. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, Jesus estava ali, sendo crucificado, sendo humilhado, aquela coisa toda. E ele disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É isso aqui que Jesus nos ensina, esse tipo de perdão. O perdão unilateral, ele não depende da atitude do outro. Ele depende de mim, única e exclusivamente de mim, baseado nesse entendimento de que eu tenho, daquilo que a gente já falou na aula anterior, aquilo que a gente já entendeu sobre o que foi relatado lá no texto básico. Eu decido perdoar, independente da situação. É: Senhor, olha, eu perdoo. Senhor, eu perdoo. Não interessa o que me fizeram. Não interessa o que me fizeram. Eu libero o perdão. Eu libero o perdão. E talvez, dependendo daquilo que você sofreu, gente, você vai tomar essa decisão, mas não quer dizer que a dor que você sente por causa do que te fizeram vai cessar imediatamente. Não. Não é assim, tá? Você vai tomar a decisão. Muitas vezes você vai ter que fazer isso repetidas vezes. Repetidas vezes. Então vamos pensar aqui. Se você foi ferido, imagine uma ferida. Uma ferida, ela cicatriza, tipo assim, passou um remedinho lá e pronto, já cicatrizou? Não, né? É um processo de regeneração ali da pele, tudo isso, dos tecidos. Justamente isso que vai acontecer na sua emoção. Exatamente isso. E aí você vai precisar, hoje você fez isso, amanhã você talvez precise fazer isso de novo. E talvez você vai levar uma semana, talvez um pouco mais, mas você todo dia, quando vier a lembrança e começar a doer, você vai dizer: Senhor, eu perdoo. Eu libero perdão por fulano, e diz o nome. Eu libero perdão por fulano, eu libero perdão por ciclano, não interessa, Senhor, eu libero perdão, Senhor, assim como o Senhor me perdoa os pecados, eu também perdoo, Senhor. Eu oro para que o Senhor os abençoe, Deus, visita agora. Eu oro para que o Senhor esteja dando a eles entendimento, que eles também, Senhor, tenham a oportunidade de aprender do Senhor, assim como eu estou tendo também. Porque, gente, quando essas situações acontecem na nossa vida e a gente tem esse entendimento, eu vou dizer para você, essa é uma oportunidade maravilhosa de aprendermos o fruto do Espírito. Tem como a gente desenvolver o fruto do Espírito, né? As virtudes do fruto do Espírito, sem a gente ser provado nas situações, para que isso seja realmente estimulado. Como que eu vou aprender longanimidade? Como que eu vou aprender benignidade? Como que eu vou aprender domínio próprio? Como que eu vou aprender amor? Se eu não for exposto a situações que realmente eu vou precisar exercitar isto. Entende? Glória a Deus, aleluia. Olha só, no último encontro com Deus que teve, eu trouxe um devocional
Eu trouxe um devocional em um dos encontros de oração, porque na época o Senhor tinha me dado um entendimento sobre ser inofendível. Naquela época, eu ainda nunca tinha ouvido essa palavra inofendível. E aí eu comecei a estudar sobre isso, sobre ser inofendível, porque se tem uma coisa, gente, que eu já fui uma pessoa de me ofender com muita facilidade, e eu percebo isso muito frequente entre nós, irmãos em Cristo. A gente se ofende muito, né? Com muita facilidade. E eu fiquei pensando, por que nós somos pessoas que nos ofendemos tanto? E o Senhor então trouxe essa palavra ao meu coração, né? Que a gente precisa buscar ser inofendível. O que quer dizer ser inofendível? Uma pessoa que não se ofende. Nossa, será que isso é possível? Olha, realmente eu acho que é muito difícil a gente ser inofendível, uma pessoa que nunca vai se ofender. Mas na Bíblia nós temos o exemplo de Jesus, que ele era inofendível, e de repente você vai dizer, mas Jesus era Jesus, né? Mas nós temos um outro também na Bíblia que foi inofendível. E ele está relatado em Atos. Em Atos 7, se eu não me engano. Atos 7. Mas eu não vou ler a história dele, não. Porque, olha só aqui, ó. Estevão, ele aqui, ó, em Atos 7:60, ele diz assim, enquanto ele estava ali sendo apedrejado, ele disse, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Estevão, ele ali, enquanto estava sendo apedrejado, ele liberou perdão para os seus agressores, os seus ofensores. Então é possível ser inofendível, mas como a gente faz para ser inofendível? Se a gente for ler a história de Estevão ali, depois você pode ler, tá? A partir do capítulo 7 aí, de Atos, vai dizer que Estevão, na verdade você vai ler o capítulo 6, o verso 5, vai dizer assim, ó, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Como a gente faz para ser uma pessoa inofendível? A gente precisa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque eu ser uma pessoa cheia do Espírito Santo quer dizer que o fruto do Espírito que está relatado em Gálatas 5:22, ele vai estar fluindo abundante em mim. Então, longanimidade. O que é longanimidade? É ter um ânimo longo. É uma pessoa que é tardia em irar-se. E aqui, eu falando sobre isso, você já vai lembrar de algum versículo, alguma menção ali no Velho Testamento que fala que Deus, ele é tardio em irar-se. Em Naum 1:30 fala sobre isso, você pode ver. Então quer dizer, é uma pessoa que ela tem uma paciência, né? As situações aconteceram ali, às vezes com ela mesma, às vezes, né? Mas ela não se ira com facilidade. Isso quer dizer uma pessoa de ânimo longo, uma pessoa longânima. Então isso é um fruto é uma virtude do fruto do Espírito, e que para a gente ter isso, a gente precisa o quê? Estar cheio do Espírito Santo. A gente realmente precisa estar cheio do Espírito Santo para que essa virtude, ela seja o quê? Ela seja realmente estimulada em nós. Deixa eu só ver se eu acho uma citação aqui
mas eu lembrei dela agora, mas eu não vou citar não, porque, enfim, né? Não achei com facilidade ali, tá? Então, a gente precisa isso, como ser inofendível? A gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Uma outra virtude do fruto do Espírito é a benignidade. A benignidade, que é o que? Você agir com misericórdia para com o outro, né? E aí, se você considerar, gente, porque muitas vezes a nossa ação, a nossa reação a certas situações é porque a gente não tem o entendimento de que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Olha, né, tem um ditado que fala que quando a gente sabe aonde o inimigo chora, a gente se compadece. Muitas vezes a gente olha para o outro que está fazendo mal e a nossa tendência realmente é de rejeitar, é de desprezar. Mas se a gente tiver esse entendimento, né, e olhar para essa pessoa com um olhar de misericórdia, entendendo que aquela pessoa provavelmente ela age desse modo porque ela sofreu, né, situações que a levaram a desenvolver marcas nela que, né, faz com que ela reaja daquela maneira, ou simplesmente porque ela é uma pessoa que carece muitíssimo de ser alcançada por Deus. Aí de repente você pode dizer para mim, mas se está dentro da igreja. Mas olha, querido, nem todo mundo que está dentro da igreja de fato nasceu de novo. É verdade. Existe o joio e existe o trigo. Mas como? Existe. E é assim que é. Mas não tem que tirar. Jesus disse que tem que crescer juntinho e depois o Senhor é que vai fazer essa separação. Agora, se você é uma pessoa cheia do Espírito e você vê pessoas que agem desse modo, pessoas que são às vezes muito maldosas, pessoas que insultam as outras, pessoas que às vezes estão na rodinha e fala piadinha, né, de desprezo ou menosprezo ao outro, que diminui o outro, que fala mal mesmo porque quer denigrir a imagem do outro, pessoa que fica tentando puxar o tapete do outro. Gente, vamos lá, se nós estamos aqui estudando a palavra do Senhor e vamos lá, se a gente entende os dois mandamentos que Jesus deixou, e o segundo deles qual que é? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, se a pessoa está agindo desse modo aqui, você identifica que está faltando alguma coisa, que alguma coisa não está direito. E se você se liga a ela para agir desse modo, quer dizer que você também não está alinhadinho como deveria. Não tem exercitado a palavra de Deus, não está se esforçando para desenvolver relacionamento com Deus, não está buscando ter relacionamento com Deus para ser cheio do Espírito Santo. Não estou falando de perfeição, gente. Porque de repente pode falar, mas isso vai ser perfeito. Não, querido, mas eu estou dizendo que a gente precisa se esforçar para colocar a palavra de Deus em prática. Se 50% da igreja tivesse vida com Deus, não teria tanta discórdia e inimizade dentro da igreja, no meio do povo de Deus. Pessoas que muitas vezes chegam, não olham na cara do irmão, nem conhece, nunca sentou para conversar, mas já não gosta. Por quê? Porque o irmão que está aqui mais tempo já fez o favor
de chegar e denigrir o irmão. Aonde que tem o Espírito Santo de Deus em você, querido? Aonde? Aleluia! Glória a Deus! A gente vai entender, tem situações que às vezes a pessoa fala assim: eu não tenho nada contra, mas para mim tanto faz. Não cheira nem fede. Então quer dizer, ela adota uma postura de indiferença. Indiferença não é perdão, tá? Vamos entender isso, mas como seria isso? Às vezes aconteceu uma situação, talvez a pessoa tentou uma reparação, uma reconciliação, mas você diz o seguinte: tá perdoado, mas ela no canto dela e eu no meu. É como se eu nunca tivesse conhecido. Né? Aí a gente precisa ler, e isso aqui eu vou ler mesmo, porque é realmente muito importante. Gente, olha só, tem muita coisa para se falar sobre esse assunto, mas realmente o nosso tempo não dá para a gente esmiuçar tudo, mas tem muita coisa que a gente precisa entender sobre isso. E eu falo, eu vou repetir, eu falei na aula passada, eu vou repetir. O perdão, ele é fundamental na vida do cristão. Se você tem dificuldade para perdoar, se você tem alimentado esse tipo de sentimento no seu coração e não tem se esforçado para se livrar dele, você precisa realmente buscar o Senhor e você precisa realmente tirar forças de onde não tem e exercitar isso. Porque senão, querido, lembra lá, se você não perdoar, Deus não te perdoa. Colossenses 3:5 diz o seguinte. 3. Eu acho que eu abri Efésios. Mas vamos ler Efésios. Vamos ler Efésios aqui, ó. Vamos ler Efésios 4, 25 a 32, fala assim, ó. E isso aqui a gente ainda tá falando sobre a questão da dificuldade em perdoar, tá? E aprender a ser inofendível, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada uma a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. Quer dizer, vai acontecer situação que às vezes você vai realmente se irar, mas você precisa o quê? Procurar resolver isso. Não, vamos deixar aqui o tempo. Não. Aconteceu, irmão, talvez não dê para você resolver agora, mas você tem que procurar resolver isso quanto antes. É o quanto antes, o mais depressa possível, porque quanto mais tempo você demorar, mais esse sentimento vai ficar aí alimentando e o inimigo ganha espaço para trabalhar contra você. Muitas vezes lançando pensamentos na sua mente de que o outro está tramando coisas contra você. Às vezes a pessoa não está fazendo nada, mas o inimigo está lançando, por conta daquela coisa. Aí às vezes acontecem coisas que coincidem, parece que, mas não é. Mas porque essa situação ficou pendente, você é mesmo, né? Olha só, não sei o que, vai achar que a pessoa está se vingando de você e às vezes não tem nada a ver. Então, precisa resolver. No verso 27, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeça
cessais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. A outra referência, depois você lê, Colossenses 3, 5, 13, tá? Então, às vezes, o que dificulta o perdão? O medo, né? Você ficar com medo, o que a pessoa vai achar se eu for lá? Ou se eu for lá, a pessoa não me perdoar? Ou a pessoa falar um monte de coisa pra mim, não sei o quê. E às vezes, o orgulho, né? Mas eu tô certo. Mas foi o outro. Não sei o quê. Não. Tá? Então a questão é, você tá com medo? Você tá você não foi o ofensor? Você tem que entender o seguinte, é unilateral. Não interessa. Não interessa quem fez o quê. O outro te ofendeu, aqui não tá falando que só se você ofender. No exemplo de Jesus, no exemplo de Estevão, nós vimos que o quê? Eram os outros para com eles. Mas eles decidiram. Por quê? Porque eram cheios do Espírito Santo de Deus. Porque eles queriam agradar a Deus, ser obedientes à palavra do Senhor. Então é isso. É você entender que se o outro fez o dano a você, ele não tem o entendimento que você teve. Porque se a pessoa que te fez dano, se a pessoa que te caluniou, se a pessoa que te injuriou, se a pessoa que te perseguiu, se a pessoa que de repente te denigriu, ou até mesmo te agrediu, se ela fez isso, é porque ela é uma pessoa que ela não nasceu de novo, ou se nasceu de novo, não está desenvolvendo relacionamento com Deus, então ela precisa ser trabalhada por Deus. Ela precisa dar lugar ao Espírito, então ela carece muitíssimo da graça de Deus. E se você está tendo esse entendimento, você tem que entender que você está no nível de crescimento espiritual. Então estamos falando aqui de maturidade espiritual. Você está mais desenvolvido do que ela. Você está entendendo? Não estou falando que Deus faz acepção de pessoas, mas eu estou falando que na caminhada com Cristo há os que permanecem nenéns e há os que crescem e recebem alimento sólido. Isso quer dizer maturidade. Então você não é neném. Se a pessoa está tendo comportamento de neném, e aí a gente vai entender de pessoas que não estão se desenvolvendo dentro dos ensinos bíblicos, dentro daquilo que a palavra de Deus fala. Então é uma questão ali. Agora, se você está desenvolvendo, você tem esse entendimento, você está tendo esse entendimento, quer dizer que você não está neném. Então você tem que ser compassivo. Você tem que ser misericordioso, você tem que abençoar, porque não é isso que a palavra de Deus fala? Abençoai os que vos maldizem. Senhor, abençoa. Assim como o Senhor tem tido misericórdia de mim, assim como o Senhor tem me dado graça para me aplicar na tua palavra, para aprender a tua palavra, para colocar a tua palavra em prática, eu quero pedir que o Senhor visite essa pessoa. O Espírito Santo trabalha no coração dela, tira as vendas dos olhos, dos ouvidos, coloca desejo no coração dela por ti, que a alma dela tenha sede de ti. É isso. Aleluia, glória a Deus. Eu tinha mais coisa para falar, mas a gente não tem tempo. Então nós vamos aqui, na conclusão, diz o seguinte: Deus nos deu a maior lição de perdão ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Ele é o perdão em pessoa, ensinou o perdão, viveu perdoando até quem não pedia perdão e estabeleceu as condições para sermos perdoados.
perdoar. Quais foram as condições para sermos perdoados? Perdoar, tá? Então, qual que é a aplicação, gente? Aprendemos com Jesus que nos deu exemplos de perdão. Agora, ponhamos em prática este ensino, perdoando a todos que nos ofenderam. Isso nos fará livres e felizes. Isso aqui é importante, porque quando a gente está com o nosso coração amargurado, a gente não tem como ser feliz. E também não tem como ter paz. Tá bom? Então, para você ser feliz, você precisa ter paz. Então, libera perdão. Na pessoa que não tem Cristo no coração, quase sempre permanece o espírito de vingança. Olha o que eu falei, hein? Pagar com a mesma moeda. Isto não pode acontecer com você. Por quê? Porque o seu coração tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos estimula a perdoar, porque as virtudes do fruto do Espírito nos levam a isso. Amém? E o que já é crente em Jesus Cristo deve tomar a iniciativa do perdão, mesmo que seja o ofendido, como Jesus exemplificou no perdão unilateral na cruz. Há alguém a quem você deve perdoar? Se houver, não deixe para depois. Resolva isso, querido, quanto antes. Resolva isso quanto antes. No questionário aí, diz o seguinte, ó, qual é o exemplo de perdão que Deus nos deu em Cristo? Nós lemos isso na conclusão. Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. E aí? Pergunta número 2. Para sermos perdoados por Deus, o que precisamos fazer? Muito bem, perdoar. Quantas vezes devemos perdoar ao nosso próximo por dia? Não tem limite. Não tem limite. O que significa perdão unilateral? Minha decisão. Eu perdoo, independente do outro. Amém? Queridos, nós finalizamos a lição de hoje, tá? E nós vamos fazer uma próxima aula, que é uma aula complementar, e nós vamos falar sobre o amor cristão, que é o que vai também nos dar um melhor entendimento sobre essa virtude que é o perdão. Bom, daqui a pouquinho nós temos culto presencial e online, 9h30 da manhã, às 17 horas e às 19 horas também. Venha, traga a sua família, que o Senhor te dê um domingo muito abençoado. Um beijo no seu coração, fica com Deus, paz.